a gente pensar na música, obviamente, e no texto, porque nossa música tem texto. Nós temos poesia, né? Então, o que manda aí na nossa regência, na nossa interpretação, é o texto. E aí, quando a gente analisa a música e junta as duas coisas, fica perfeito. Fica perfeito. Fazer os irmãos Elias, Deus abençoe, tudo bem aí? Irmão Elias, Amém, meu irmão. tudo bem? Então, tá bom. Eu pedi para colocar aí no bate. Graças a Deus. Bom. Que bom. Graças a Deus. Eu pedi para colocar aí no bate-papo o hino que quer analisar hoje, tá? Coloque no bate-papo um hino que você gostaria de. Eu não sei se dá para analisar todos, mas algum a gente vai elencando, alguns para a gente trabalhar o fraseado, a marcação da dinâmica, tá? Então, nós estamos falando do hino 131, não só do hino 131, mas como fazer, então, essa interpretação, pensando na música e pensando na letra, no texto. Então, nós tínhamos combinado de vocês trabalharem o hino 131 e foi falado, então, na aula passada sobre o texto dele, que falava de uma caminhada. Fala de uma caminhada para os céus. Na jornada estamos, né? Fala da libertação que Deus fez conosco, da escravidão. Já bem longe estamos da jornada a Deus e já contemplamos pela fé os céus. Então, aqui o tema principal desse hino é uma caminhada para os céus. Então, quando a gente pensa no texto, a gente já pensou no texto, a gente já pensou na mensagem que o hino está querendo nos passar. Nós devemos sempre caminhar, né, para os céus. Legal, muito bem. Aí a gente começa a analisar a música. Então vamos para o ritmo. O ritmo desse hino, várias semínimas. Notas, percebam que a construção rítmica desse hino é sempre igual. Vejam as frases, né? Primeira frase, 4 semínimas, 2 semínimas, 4 semínimas, uma semibreve. Segunda, terceira, quarta frase, tudo igual. Vocês percebem isso? Então tem uma igualdade de ritmo. Então, quando a gente pensa em caminhada e um ritmo que também mantém os seus grupos rítmicos iguais, pronto, juntamos ritmo com a letra, deu certo? Deu. Semínimo, ó. Pá, 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 pá. Então, interessante nesse hino que nós não podemos ter agógica. Podemos ficar deixando um hino elástico, né? Uma semínima eu aumento um pouquinho a duração, nessa aqui eu dou uma respirada maior. Não dá, porque o hino está pedindo para você caminhar. Tem que ser metronômico esse hino aqui. Pá, 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 pá. Tá pedindo, o ritmo pede. Aí a gente, Pazeus Michael. Amém. Não queria interromper a fala do irmão. Não tem problema não. Vai se saudando. Estamos no hino 131, tá? Só uma revisão. Então, Tá, sim. A gente tem ritmo ajustado com a poesia? Tem. Aí a gente analisa, analisando o texto ainda, olha só. Ó Senhor glorioso, terminou a frase? Português aí? Não. Ó Senhor glorioso o quê? Deus da perfeição. Complementou. Aí a gente começa, a frase começa a ficar, ou melhor, o texto começa a ficar tendo um sentido. Então, a primeira frase, ó Senhor glorioso, Deus da perfeição. Segunda,
Tu nos libertaste da escravidão. Terceira, caminhando estamos ao teu lar de amor. Não terminou a frase aí. Não terminou. Porque aí ele termina falando o quê? Caminhando estamos ao teu lar de amor, fazendo o quê? Está pedindo uma continuidade. Entoando sempre hinos de louvor. Aí terminamos uma frase. Percebam que as frases aí nesse hino não está em primeira, segunda, terceira e quarta frase, né? Na aula passada até falei de quarta frase, mas não dá quarta frase, só dá 3 frases aí. Percebam, tá? E aí a gente, colocando esse texto com a música, dá certinho. Prestem atenção aí, ó. Ré, mi, fá, sol, fá. Se a gente for pensar em harmonia, esse acorde de ré, fá, lá, do, ré, fá, lá, do, né? Tem o ré do tenor, tem o fá do soprano, tem o do do contralto, tem o lá do baixo. Se a gente for pensar em terças, ré, mi, fá, 3. Fá, sol, lá, 3. Lá, si, do. Temos terças sobrepostas, né? Forma uma dominante, um acorde dominante com sétima. É uma tensão. Ré, fá, lá, do, tensão. Então a harmonia pede aqui que a frase não termine. Ele está pedindo, a música está pedindo, a harmonia está pedindo que continue. Então a frase não morre ali no glorioso. Por isso que eu falei para vocês, não dá para picar o hino em semifrases. Antes da gente fazer a análise, precisamos analisar o hino para ver se 2 compassos dá para fazer uma frase? Não sei. Normalmente não. Normalmente são 4 compassos para fazer uma frase que tem um sentido completo. Lembrando que frase precisa ter um sentido que dê para entender, o sentido completo da música. São junções de motivos rítmicos, de células, motivos, e aí formam uma frase. Então, se fosse ficar em 2 compassos, não bate com a harmonia. Porque olha a tensão que dá. Continua. Aí sim. Lá, termina. Aí começa uma nova frase. Tu nos libertaste da escravidão. Caminhando estamos para onde? Ao teu lar de amor, fazendo o quê? Em tua... E aí vocês percebem que cada finalzinho de semifrase tem tensão. Refalador, refalador, refala, certo? E quando chega lá no ao teu lar de amor, ao teu lar de amor, você tem uma nota aguda, que é o ápice do hino, né? É o ré. A nota mais aguda desse hino é o ré. Você não pode fazer um decrescendo ali, precisa continuar na outro sistema, na outra frase português, né? Entoando sempre, continuando. Aí você vai terminar no hino decrescendo, diminuindo. Termina na sua dinâmica original que você pôs lá, tá? Então, cada um fez aí a marcação no hino, que eu tinha pedido, né? Ops, admitiu o Danilo aqui, peraí. Precisa fazer a dinâmica dos hinos. Deixa eu ficar com o meu celular aqui perto, para ver se alguém manda mensagem. Marcação dos hinos, paz de Deus, Danilo. Deus abençoe por ter vindo. A marcação de dinâmica do hino, né? Então, eu vi que alguns fizeram, né? Colocaram lá pianíssimo para um MP, algum colocou P para F. O que
que eu gosto que vocês, que os alunos façam? Pensar, analisar mesmo. Será que de um piano para forte não fica muito forte? Esse piano para forte. Pirarirara. Será que o hino está pedindo isso? Como que eu penso? Texto. Texto e música. Não precisa criar uma força tão grande já na primeira frase. Porque o ápice do hino está lá na última frase. Ao telar de amor, lá sim pode crescer, pode ter talvez um F, um MF, né? Então vocês têm que começar o hino, uma dinâmica menor, para vocês crescerem para uma maior, não tão maior nas primeiras frases, para você conseguir chegar numa maior no ápice do hino. Onde é o ápice do hino? Normalmente é onde está a nota aguda. Tá? Ele chegou, a melodia está levando você para algum lugar. Tá? Não é à toa que um compositor põe uma nota aguda aqui, não. Ele está querendo você. Está chegando a algum lugar. Pá, aqui, ó. Pá, e vocês percebem que não é? Se olhar o texto e a música, combina. Lar de amor, lá em cima. Entoando sempre alegria. Hinos de louvor, certo? Então, é essa análise que era para vocês fazerem em casa, que alguns me enviaram aí. Ficou legal, gostei. E aí, alguns ajustes que vocês precisam sempre fazer. Essa análise de dinâmica. Olha lá, o P, o PP, MP, tá? Alguém caiu, hein? Não sei se alguém caiu. Então é isso. Agora, a gente precisa fazer análise de outros hinos, tá? Porque hoje eu queria fazer análise de outros hinos para vocês entenderem que isso funciona também para os outros hinos, né? Esse aqui é um hino exemplo, é um hino tranquilo, fácil, grupo rítmico tranquilo, e a gente já trabalhou ele em aulas passadas para regência, e agora nós trabalhamos ele regência também agora, com mão esquerda, e análise do hino, tá? Então, ele ficou, só vou fazer uma vez só, para a gente fechar esse hino, tá? Então, deixa eu admitir, irmão João aqui, peraí. Segunda frase. Tá? Então, essa pelo menos é o que eu entendi desse hino para a gente interpretar. Amém. Tudo bem, irmão? Tudo, e você, como é que tá? Graças a Deus, tudo em paz. Estávamos fazendo a revisãozinha aí do hino 131, tá? Mas já conseguimos aí finalizar essa revisãozinha. Só falamos o que tínhamos falado na aula passada, tá? Agora, eu já vi que alguns irmãos enviaram no bate-papo 1, 2, 3, 4 hinos, tá? Eu pedi para mandar alguns hinos aí no bate-papo. Um hino que vocês gostariam de analisar aqui na aula, a gente analisar junto. Frases e marcação de dinâmica, tá? Importante, irmãos, agora vocês sempre pensarem nas aulas passadas, nos conceitos, nas técnicas, para vocês ficarem tranquilos quanto a reger e se preocupar agora
em fazer a interpretação dos hinos com a regência. Tá? Marcar, ver no inário, ver os hinos, o texto, analisar, depois rege. Tá? Olha para o espelho, vai lá. Utiliza a mão esquerda, depois desce, tá? Trabalha a mão esquerda. Não esquece da mão direita, que tem que ser precisa, tá? Sempre precisão aqui na mão direita, tá bom? Onde tiver passivo, esconde o gesto pequenininho. Não vão esquecendo das aulas passadas, né? Bom, o irmão João, tem algum hino que o irmão queria analisar? Para a gente fazer análise? 208. Ah, então deixa eu marcar aqui também no bate-papo, 208. Então, 1, 2, 3, 4, 5 hinos nós temos para analisar. Então, o irmão Roberto mandou 322, Jeová 262, 119, o Jones, Cláudio 365, o irmão João 208 e o Michael 52. De cabeça assim, deixa eu ver, 52 somos os do mundo, 208 conserva a paz, Arará, contrito vem aqui, luz aos meus pés, 262, tá. Vamos começar com o 322, que parece, esse aqui é o 322, tá? Muito bem. Danilo, põe o seu hino aí que você talvez gostaria de... Vai pensando aí, tá? 322. Vamos lá. Primeira, uma perguntinha. Hino 322. Como que nós devemos reger esse hino? Qual o padrão de regência? Não sei se é da forma certa, mas eu acredito que seja um hino alegre, né? Não sei se a expressão é essa, alegre, assim, é nesse sentido que você perguntou. Ele é um hino alegre, mas o que eu estou perguntando, qual é o padrão de regência? Qual é o desenho? A subdivisão? Binário? Oi, quem falou? A subdivisão binária. Subdivisão binária? Isso. Tá, então, por quê? Porque esse é o hino que dá para reger na subdivisão, já que ele tem várias figuras de um terço. Isso, exatamente. Porque a sua explicação está certa. É um hino que dá para fazer subdivisão, né? Porque tem sempre movimento, não é isso? Dá para fazer. Exatamente. Tem muita semínima. Então, subdividido para papira, 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 não para nunca, né? Só no coro. E ainda no coro, olhe lá, né? Porque temos figuras ali no coro, né? Figuras grandes, mas tem passagens acontecendo. Então, o seu braço está sempre se movimentando. É isso daí. É uma análise que precisa ser feita. Agora, também dá para fazer a binário pensando na semínima pontuada, né? Melhor, na mínima pontuada. Aí é mínima pontuada, né? Como fala? A unidade de tempo. Então, para pampira pampira pampiriam pampira 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 pam pampi, também dá, tá? Lá no finalzinho, o evangelho, se for subdividido, o evangelho da graça sem par. Então, assim, subdivisão cabe bem aqui, tá? E aí, nós temos aí já uma resposta para regência, né? Subdividido daria certo. Agora, eu gostaria que algum de vocês
falasse sobre o texto. O texto. Quando eu peço para vocês falarem sobre o texto, qual que é a mensagem principal desse hino? O que ele quer contar? O que está falando? Vamos lá. Bom, se for ver a primeira frase já, que fala a tua obra de amor contarei, ele quer dizer que ele vai contar algo que é muito bom, que é uma obra de amor, então eu diria que é algo que começa bem alegre. Não seria não começaria piano, mas também não começaria muito forte, porque são notas meio graves. Seria um meio forte, no caso. Isso. Por enquanto vamos ficar só no texto. Agora não vamos falar de dinâmica. Bom que você falou, mas vamos procurar ficar agora só no texto. Então, você falou que vai contar alguma coisa. Ótimo. Uma coisa boa. O que mais? O Mike falou, agora quem mais? Quem dá mais? Também sou, meu Mike. Eu acredito que é um hino de alegria pura, né, na minha opinião, porque perdoar os nossos pecados, né, abençoar, é coisa bem alegre, né? Não pode ser triste isso aí, não. Muito bem. Então, nós temos aí contar, vai contar alguma coisa, alegria. Muito bem, Deus abençoe, meu Jeová. Mais alguém? Eu acredito que ele tem uma proposta de anunciar o evangelho. Verbo anunciar. Eu tenho esse mesmo, eu tenho isso de, sabe, de elevar isso. É isso. Ótimo. Isso. Deus abençoe, Brunão. Então, nós temos contar, alegria e anunciar o evangelho. Até Tudo bem? analisando pela a quantidade de movimento dele, ele é um movimento, ele está dentro do movimento rápido, né? Ele se enquadra no allegro, né? Pela lógica, né? Então ele é um hino que já está falando, ele não pode ser lento. Maravilha. Deus abençoe. Então, mais alegria, né? Mais alegria, mais agilidade no andamento. O que mais? Não? Pode chegar no Então, tá bom. coro? Coro, pode falar do coro, não tem problema. Vai lá. No coro, se no início das estrofes ele tem alegria, no coro ela tem que explodir, né? Ele tá chamando já, né? Vem Rei Eterno, vem Rei da Glória. Então tem que ser bem mais forte aqui do que naquelas outras estrofes. Ele vai se encaminhando para ficar cada vez mais forte no coro, pelas palavras que tem ali. Certo. Então, no coro é mais empolgante. O texto está deixando mais empolgante, é isso, né? Uhum. Legal. Então, tá bom. Eu acho que com essas análises a gente já dá para fechar, então, o texto, né? Então, nós temos um anúncio do Evangelho. Por quê? A tua obra de amor contarei. Segunda estrofe. Revelarás teus mistérios, Senhor. Por tua graça me deste o bem, a paz, a vida e o amor. Certo darás a esta graça também aos que te buscam. Então, é o anúncio do Evangelho. Tanto que lá no final está falando: unge os meus lábios e anunciarei o Evangelho da graça sem par. Então, nós, por meio desse hino, estamos pedindo ao Senhor que nos prepare para anunciar o Evangelho. O que está escrito aqui. Por isso que aí no coro ele está falando: vem nos abençoar, né?
unge meus lábios para anunciar o Evangelho. Aí, pensando nesse texto, a gente tenta, então, juntar com a música. Aguardem aí, então, o que vocês falaram, o que nós conversamos aqui sobre o texto, sobre a mensagem que o hino, né, que o Espírito Santo guiou o irmão para colocar nesse hino. Guardem aí com vocês. Agora, pensem na música. Onde está a primeira frase? Onde começa e termina a primeira frase? Tua obra de amor contarei. Irmão Jones falou que a primeira frase é tua obra de amor contarei. O que mais? Eu acho que vai até a introdução, naquela semibreve. Beleza. São duas semifrases. São duas semifrases, Danilo falou, é isso? Isso. Duas semifrases. O que mais? Esse legato que tem entre essas duas semifrases aí, irmão Eduardo, ele parece que deixa as duas semifrases bem ligadas, né? A harmonia vai ficar bem ligada. Eu diria que tem até um sinal de pontuação no texto sugerindo isso, que é o uso da vírgula ao término da primeira semifrase e um ponto e vírgula no final da frase. Alguém mais? Dali uma? Dali duas? Eu concordo com tudo que eles falaram. Isso. Beleza, irmãos. Ótimo que vocês falaram, análise muito boa, viu? A frase, ela precisa ter sempre aquele sentido completo, lembra, né? Precisa ter um sentido completo, que dê uma sensação que é, opa, tá, entendi, né? Musicalmente, se tivesse ali não tivesse a passagem, ali na semifrase, estou falando na semifrase, tá? Não tivesse a passagem e ficasse ali um acorde de Dó maior. Talvez daria para falar, não, aqui é uma frase só. Mas ainda não deu um sentido completo, né? Falta mais alguma coisa. Aí já mudou a cara. E agora vamos juntar o texto, né, que o Danilo falou aí do texto, da vírgula, e com a música. E vamos já juntar também então a passagem, porque tem uma passagem que o Jeová falou, né? É isso. A primeira frase seria, então, a tua obra de amor contarei ao glorioso Jesus. Não tem um sentido? Textualmente tem, né? A tua obra de amor contarei ao glorioso Jesus. Aí, musicalmente, mi, ré, mi, sol, fá, mi, ré, do. Aí a passagem, irorori, tá ligando para uma outra melodia, para uma outra situação. Fá, sol, lá, do, si, lá, sol. Aí ficou ali, ainda continua em dó maior e depois vai para ré, depois vai para sol maior, vai para uma quinta, né? Olha só que interessante, né? Verifiquem, ó. Tirara, tirara, tirata, tiraranta, tirata, tirarir, tirada, tirada, tirata, 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 Olha, esse hino me parece que dá para uma frase quase, só a estrofe do hino parece uma frase inteira, né? Percebam, a tua obra de amor contaria ao glorioso Jesus. Textualmente forma uma frase.
que os pecados perdoas direi. Já está ficando uma oração, né? E que do mundo és a luz. Tem uma continuação. E musicalmente, na parte da harmonia, está pedindo também uma continuação. Aí termina. Agora eu gostaria, pensando no que eu falei, primeira frase, todos concordam que a tua obra de amor contarei, ó glorioso Jesus, é a primeira frase? Sim. 2 sims, Sim, sim. Sim. 4, 5, 6. Tá. A maioria já falou que a primeira frase é ali. Legal. A tua obra de amor contarei ao glorioso Jesus. Aí tem a pararira. O que dá para fazer, então, para a marcação de dinâmica nessa primeira frase? O que daria para fazer? Vamos lá. Dá pra fazer tipo uma escadinha. Que tem notas que falam e vai descendo. Na, 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 na. Na, 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 na. Como que... Repete, que eu não ouvi o comecinho. Dá pra fazer tipo uma sobe e desce. Porque é bem definido quando as notas sobem e descem. Por exemplo. Mi, ré, mi, Crescendo e sol, decrescendo. fá, mi, ré, mi. Isso. Melhor, crescendo e diminuindo na semifrase. Aí, você está falando? Sim. E continuando até o glorioso Jesus, o que você faria? Eu faria também mais ou menos o mesmo. Ok. Deus abençoe. Quem mais? Eu acho que o comecinho todo poderia ficar meio piano. Tan, 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 tan. E daí só então começaria a crescer. Tan, 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 tan. E daí nessa semibreve ele decai de novo. Ok, Deus abençoe. Quem mais? Eu ia falar, mas o Michael falou exatamente o que eu ia sugerir. Eu começaria a primeira semifrase também. Manteria um piano, não faria crescendo nada. E na segunda semifrase eu faria um crescendo e terminaria piano na semibreve. Aí dava tipo uma dinâmica pro hino, né? Isso, estamos fazendo uma dinâmica aí, Samuel. No hino 322. Deus abençoe, irmão Cláudio. Quem tá falando também junto agora? Pode falar. Quem vai falar agora? Eu gostei da versão que falaram agora por último, porque é bem grave esse início. Quer dizer, não é grave para mim, nem para quem tem voz grave, mas para quem tem voz aguda, isso é bem grave. Então, fazer qualquer coisa forte aí no início é complicado. E além de estar no registro grave da soprano, a parte que vai subir um pouquinho para um registro médio vai ser só esse dó no O de glorioso. Então, subir um pouquinho ali também não é algo que complica, e a finalização harmônica até pede um pouco de uma diminuição no término da frase. Vai terminar tônica ali, bonitinho. Quem mais? Abençoe, Danilo. Eu Amém. concordo com os irmãos aí, Eduardo. Eu faria assim, né? Pela escrita musical das notas, eu faria um dois pianos, dois P, dois P. Aí na primeira semifrase, aquele chorinho, bem assim, sabe?
só o ruído, e aí na segunda semifrase, conforme a escrita musical, faria esse sobe e desce aí para terminar com o piano. Então, eu faria 2 pianos na primeira semifrase, chorinho, para a orquestra não chegar forte, né, para negócio de som de terra. Na segunda semifrase, eu faria um piano, subindo um pouquinho, conforme a escrita abaixo da terceira linha musical. Eu faria isso. Então, Certo. Deus abençoe. O que mais? Algo mais que daria para fazer, que eu estava pensando agora, é por conta desse contarei, daria para fazer um crescendo até esse dó da primeira semifrase. A tua obra de amor contarei, ó glorioso Jesus. Que você coloca como se fossem 2 pontos depois do contarei desse jeito. Entendi. esse hino na pregação é tipo que toca tudo forte, né? É difícil você conseguir, é um desafio, né? Você fala 2 pianos, que é impossível colocar 2P, a verdade é essa. Mas fala 2P, uma tentativa para fazer só aquele sonzinho bem, né? Aquele chorinho. Porque aí, na hora que chegar no coro, aí vai ser o grande ápice, principalmente para as cordas, né? Quando você pega ali o último sistema, que aí, na minha opinião, as cordas, 50% da composição da orquestra estão no natural, na minha opinião, na hora que tem aquele brilho na última tema, vamos falar aí no antepenúltimo barra de compasso, né? Aquele ré, que aí seria o brilho mesmo para aparecer aquele crescendo, né? Então, eu acho que na prática mesmo, orquestral, todo mundo toca tudo forte. É muito difícil diferenciar. O início normalmente começa de um jeito e termina igual. É tudo igual, É tipo uma música linear. Pá, 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 pi, pá, pá, pi, pá, 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 igual um boneco, sabe? Bonecão. É tipo um bonecão. Então, eu acho assim, e no negócio, lógico que a gente não pode falar, tem que se expressar com as mãos, gestual, né? Conforme é orientado. Mas, assim, é usar os 2P para chegar lá no. Assim, o grande ímpeto do sucesso, assim, na minha opinião, para quem toca corda, tem uns irmãos que tocam corda no grupo, é manter a afinação no natural, que é o ponto, é os violinos conseguir chegar afinado até no último tema para ter o brilho de oitava nesse ré afinado, que aí eu acho que aí casa com os metais, com as madeiras e caminho. Legal, Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Tô gostando, vocês estão falando muita coisa legal. Então, o Gorman tá falando. Depois eu falo quem é o. Irmão João, pode falar, irmão João. Daqui a pouco o Jones fala. Pode falar. Quem quer falar? Não é o irmão João, não. Quem quer? Bom, Quem que estava falando? Era outro irmão que estava falando aí, né? Mas se for para mim falar, eu. Eu achei que era o irmão João. Quem que estava falando junto com o irmão Jones aí? Não era eu não, mas como você chamou meu nome, eu acho que esse hino aí, ele está enquadrado no majestoso, né? Não é nem com júbilo, é majestoso. Então você não pode também nem tocar muito forte, né? Tem que ser controlada a velocidade dele, a altura dele. Então, eu acho que é majestoso, né? Ele tem que ser tocado majestoso. A minha opinião, né? Porque aí de repente não é, né? De repente é para tocar com júbilo, né? Mas eu acho que não sei se esse daí enquadra no júbilo, né? Mas acho que é majestoso esse daí. Então, se ele é majestoso, ele tem que ser tocado não muito forte, né? E manter a altura. Deus abençoe, irmão João. Mais alguém, queridos? Eu acho que esse hino tem uma dinâmica muito bem definida. Por exemplo, no coro, tem que crescer. Por exemplo, na última parte, o Evangelho da Graça Sem Par, você acaba ensino forte. Porque você tá subindo. Então, é uma dinâmica bem definida no coro. Legal, Deus abençoe. Irmão Jones? Então, eu
Eu acredito que poderia começar no piano, né? Na primeira semifrase, piano, meio piano, e no dó lá, finalizar no piano, e começar na segunda frase com piano, mesmo piano, e manter, né? Para a terceira semifrase, manter o mesmo piano, né? Porque eu acho que daí dá continuidade, é análise, né? Aí os irmãos me corrijam, o irmão também. Mas eu acredito que daí vai manter ele vai crescendo a cada momento, né, o hino? Então, nem vai subir, descer demais, mas ele vai mantendo, e como o hino é alegre, ele vai cada vez mais crescendo, né? É a minha opinião. A partir da terceira frase, da segunda frase que ele vai subindo novamente, ele mantém o mesmo piano e continua crescendo. Deus abençoe. Irmão Eduardo, Pois não. para mim aqui, no que o irmão tinha me falado aqui, até numas correções que o irmão me deu aqui, entendeu? É seguindo a altura da nota, entendeu? Essa nota aqui, ela não tá em cima, ela não é uma nota, vamos supor, que ela tá no Mi, lá em cima. Então, quer dizer, para mim, no meu caso aqui, eu seguiria ela, entendeu? Na altura que ela está aqui, e conforme ela vai subindo, vai aumentando o som também. Conforme tem notas mais altas lá no final também. Né? Não sei se o irmão entendeu a minha posição, Entendi. mas, né? Para mim, eu faria assim. Sim. Conforme vai subindo a posição da nota, você vai elevando a outra mão também para dar a altura da nota também. Né? Eduardo, eu Legal. faria gradualmente. Na primeiro, segundo e terceiro sistema, um mesmo piano. Aí quando chegasse no coro, entrava bastante segurança, entendeu? Pianinho e depois com mais segurança no coro. Isso. Beleza. Deus abençoe. Eu não entraria com força no coro. O coro, a minha impressão é que eu entraria bem piano no coro, mas eu terminaria forte, talvez até crescendo o último compasso antes do coro. Porque tem pelo menos 2 motivos para eu achar que esse término anterior ao coro tem de ser mais forte, que um deles ele acaba no Lá dominante, acabou em Dó, em Sol 7, indo para Dó, para o coro. E, além de ele acabar no Sol 7, enfatizando essa sétima bem nas últimas notas ali, o Fá, que aparece na contralto, você tem a letra que diz a luz, saber e senhor em cada uma das estrofes. E, sei lá, para mim a intenção dessa letra é um momento de ápice aí, falar da luz, o momento para ser destacado, o teu saber. Esse teu saber é um ponto de destaque, é algo que queremos exaltar. E aí depois, na próxima parte, quando entrar o coro, ela vai entrar na tônica, então numa sensação de repouso, não mais de querer movimento, de querer exaltação de alguma coisa. Vem, rei, você não quer dar uma ordem a Deus que seja algo rude, você quer ser o mais educado possível. E, para mim, esse início do coro seria algo mais piano, mais fraco do que exatamente a passagem anterior. Vamos continuar no próximo link. Eu vou desativar aqui. Vocês entram clica de novo lá no mesmo link no WhatsApp que vai terminar a aula aqui. Vai lá, todo mundo.